Meus queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Faremos a leitura dos versos 46 a 48, depois do nosso mês de aniversário. Nós retomamos a nossa exposição do Evangelho de Lucas, como nós temos feito aqui todos os domingos. E hoje, na sequência da nossa exposição, nós vamos expor os versos 46 a 48. Lucas, capítulo 9, verso 46 a 48, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Deus querido e amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus soberano, nós agora nesse momento nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. E agora, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da exposição da Escritura. Deus, em nome de Jesus, abra o coração de cada um dos meus amados irmãos, como o Senhor já tem ministrado ao meu coração, que o Senhor também possa produzir neles aquilo que o Senhor quer produzir. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração alegre e grato pela obra da redenção. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos aqui vivendo nessa cultura. E de uma forma ou de outra, você é influenciado por ela. Não tem como a gente não ser influenciado por essa cultura. Agora, eu e você não podemos nos esquecer que a maneira como as pessoas do mundo que não conhecem a Jesus têm um óculos para interpretar a realidade. E a maneira como eles pensam não é a maneira bíblica de pensar. Não está fundamentada na cosmovisão bíblica. Então, por exemplo, quando você vai para as mídias sociais e assiste os seus vídeos e reels, ou vai no cinema, vai para o seu streamings, que agora nós temos uma variedade de streamings, né? Antes era 3, 4, agora deve ter uns 30 mais ou menos. E aí você assina todos eles. Eu tenho uns quantos lá em casa. Não seja ingênuo de pensar que as pessoas que produzem cultura, que elas têm uma cosmovisão bíblica. Elas não têm. É fato que algumas coisas você vai perceber e vai falar assim, olha, esse negócio aqui é legal. E aí você, às vezes, vê o resgate de certos valores e princípios. Mas isso por quê? Isso porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo com uma imagem marcada pelo pecado, deturpada pelo pecado, ele ainda é portador da imagem de Deus. Então, ele vai, na sua criação, mesmo que ele não tenha a intenção de fazer isso, ele vai revelar a glória de Deus. Porque essa é uma característica que nós entendemos que é dada a cada ser humano pela graça comum. Mas algo que nós ouvimos nessa cultura, cada vez mais, é sobre quem nós somos. Ou seja, não segundo a Escritura, mas sobre o poder interior que você tem. Você consegue, você pode. Você é o cara. Vai lá. Dá certo. Você agindo
terá o poder da ação. Tem até livro de coaching por aí com esse nome, né? Poder da ação. E até teologicamente, alguns são influenciados dessa maneira que diz assim, você tem um poder, o poder da fé. Mas a gente sabe que nós não temos poder de fé nenhum, que a fé é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé. Não. A Bíblia diz, nós lemos na liturgia, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que é concedida por Deus. Porque se depender de mim e de você, a gente nem crê. E aí a gente começa a acreditar que a gente é muito melhor do que a gente acha que é. E aí quando você tem um parâmetro de nivelar sua vida pelas outras pessoas, você vai achar alguém pior do que você. Você fala assim, eu sou ruim, mas aquele irmão está necessitado da graça de Deus. Porque aquilo lá é um miserável pecador. Eu sou, mas não sou tanto. Então, a gente sempre tem uma... E assim, perceba que essa influência desse mundo marcado pelo pecado, ele vai nos influenciando de tal forma, de tal maneira, que nós vamos tendo uma percepção equivocada de nós mesmos. Nós começamos a achar que somos bons, que temos capacidade para fazer aquilo que nós desejamos. Mas o fato é que quando as lutas deste mundo marcado pelo pecado chegam até você, aí você fala assim, e agora? E aí vem, sabe o quê? Vem desespero. Por conta da angústia, por conta da ansiedade. E aí as pessoas estão vivendo nessas tensões. E aí ela começa a questionar a realidade de quem ela é. E ela entra numa tensão existencial. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos para a Escritura, ela como esse espelho, ela começa a mostrar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, aquilo que nós somos de verdade. O fato é que, às vezes, nós temos o desejo de ser muito maior do que somos. E queremos e achamos que estamos num lugar que é privilegiado, e talvez você possa falar assim, eu moro na Vila Pompeia. Vila Pompeia é a Vila Pompeia, em São Paulo. É um bairro top. O pessoal me pergunta, onde é que é a igreja do senhor, pastor? Eu falei, ali pertinho daquele time que não tem mundial. Eu não posso perder a piada hoje. Hoje eu estou bem, né? Eu moro ali, naquele bairro. Parece que é uma cidade do interior numa metacity. E aí você fala assim, eu moro na Vila Pompeia, eu não moro na periferia, eu não moro não sei aonde. E aí como se o fato de você morar na Vila Pompeia fizesse de você melhor do que as outras pessoas. Ou eu moro em São Paulo, a capital financeira do país. Aqui tem oportunidades, aqui tem várias situações. Esquece da realidade violenta, difícil que você enfrenta todos os dias. Mas percebe como nós somos inclinados a achar que nós somos melhores do que os outros, que somos maiores do que os outros. E essa era uma realidade que começou a acontecer no meio dos discípulos. E aí quando nós nos deparamos com o texto que nós lemos, realmente é muito importante para nós esse texto e muito oportuno, porque um texto como esse, no meio de uma cultura que é obcecada, e obcecada sabe pelo quê? Para mostrar que é maior que os outros, porque querem ser aprovados pelos outros. Nós inclusive estamos estudando na nossa classe de Escola Bíblica Dominical esse tema. O desejo de agradar outros. E essa é uma necessidade que as pessoas têm. Elas querem se mostrar o que têm, a grandeza das suas realizações e conquistas para serem aceitas pelos outros. E numa cultura que é obcecada por isso, que tem uma visão totalmente distorcida do que é a grandeza, do que é o reconhecimento, nós precisamos ir para a Escritura e entender isso biblicamente. E é o que nós desejamos fazer nessa manhã. Mas eu quero lembrar aqui do que está acontecendo.
nós vimos a glória da divindade de Cristo lá no Monte da Transfiguração. Lá no verso 28 do capítulo 9 em diante, nós vemos o que acontece ali. Depois nós vemos como o nosso Redentor livra do mal. E aquele jovem possesso que estava ali convulsionando, que estava gritando em alta voz, e o mestre liberta esse jovem dessa realidade. E aí nós vemos o quanto nós dependemos do Senhor e que nós devemos buscá-lo. Nós temos que lembrar de algo importante, nós não podemos perder de vista nessa caminhada que o Senhor nos coloca como família da fé, nessa dinâmica do discipulado. Jesus havia escolhido aqui homens para caminhar com ele, e esses homens estão ali acompanhando eles. E é interessante que o objetivo de Jesus a trabalhar com esses discípulos não era apenas que eles fossem informados sobre quem era Jesus, para que eles tivessem uma boa teologia. O seu objetivo era que eles fossem transformados. Então Jesus está mostrando todas essas coisas a seus discípulos com a finalidade de transformá-los, para que os corações deles se tornassem corações que confiassem no Senhor de fato, que vivessem de uma maneira radicalmente diferente. Esse era o objetivo de Jesus. E aqui nós temos que lembrar que há uma situação de fracasso aqui. Porque quando este homem que chega até Jesus para pedir para que o seu filho seja liberto, este homem diz que foi até os discípulos e pediu para eles para que libertassem o seu filho, e eles não puderam. Então teve uma situação de fracasso ali dos discípulos. E mesmo após essa incapacidade de libertar esse menino possesso, Cristo ele quer separar um momento para ensinar os seus discípulos. E é isso que ele faz. E Jesus quer que eles entendam a razão principal do porquê ele veio a esse mundo. E a razão de vir não era apenas para ser uma espécie de curandeiro espiritual que você leva as suas dificuldades e lutas até Jesus, para aliviar o seu sofrimento. O propósito não era apenas ser um grande mestre, um grande professor, mas o epicentro, a centralidade do ministério de Jesus neste mundo, nesse lado de cada eternidade, era a cruz. Era a cruz. E a gente vê isso nos versos 43 a 45. Jesus, ele diz assim: como todos se maravilhavam quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito disso. Jesus está dizendo aqui que ele vai morrer. Jesus está dizendo aqui que ele vai para a cruz. A pergunta é, por que Jesus deveria ir para a cruz? Vocês perceberam aqui, as crianças responderam para nós: para nos salvar. Mas nos salvar do quê? O pecado, meus irmãos, ele é tão destrutível que ele nos deixa quebrados, incapazes de viver como nós deveríamos de fato viver, como nós somos criados para viver. O pecado deixa todo homem culpado diante de Deus. Então não existe uma pessoa na face da terra que não seja culpada diante de Deus. Todos nós fomos infectados pelo pecado. É a doença humana definitiva e todos nós não temos capacidade de nos libertar dessa enfermidade. E por que é assim? Porque o pecado não é apenas uma questão de comportamento. O pecado não está ligado à sua moralidade, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Se fosse uma questão de comportamento, talvez nós pudéssemos abandonar esse comportamento e aprender um comportamento mais apropriado. E aí estaria resolvido o problema. Mas o pecado não é uma questão de comportamento.
O pecado vai muito além disso. O pecado, meus queridos, sabe o que é o pecado? O pecado é uma questão relacional. E toda vez que você peca, toda vez que você quebra um princípio da lei de Deus, você não está necessariamente quebrando só esse princípio. Porque todo pecado ele é vertical, todo pecado é contra Deus. E toda vez que seja um pecado pequenininho ou um pecado grandão, tem pecadinho, tem pecadão? Tem pecadinho, tem pecadão. Sim, tem pecados pequenos e tem pecados grandes, que terão consequências diferentes, mas são pecados. Tem pecados mais graves. Mas seja a coisa mais, talvez, insignificante na sua cabeça que você cometa. Sabe o que você está fazendo? Você está quebrando seu relacionamento com Deus toda vez que você peca. Toda vez que você peca. O pecado, ele quebra a nossa relação com Deus. Então, é uma questão de natureza. Está em todas as fibras do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas motivações. E eu vou dizer uma coisa muito clara para você, querido. Nem eu e nem você temos força para quebrar esse pecado e derrotar esse pecado. Mas Deus, na sua infinita graça redentora, Ele enviou o seu Filho amado, para que por meio da sua justiça fôssemos justificados e perdoados. É por essa razão que Jesus tem que ir à cruz. E é isso que Ele está dizendo para os discípulos. É o Redentor que imputa justiça, libertação e nova vida. É Ele que nos faz viver o que nós estávamos desfrutando há pouco aqui, da família da fé. É Ele que faz isso. E Ele veio a esse mundo, viveu de maneira perfeita, venceu o pecado e se entregou por nós. E por meio da morte nós temos vitória sobre o pecado. Glória a Deus por isso, querido. Isso deveria inundar o seu coração. Então, a cruz de Cristo, o túmulo vazio, fazem sabe o quê? Definem quem você é e quem nós somos em Deus. Não é o mundo que define quem você é. Nós somos culpados, somos incapazes, mas Deus é santo, Deus é gracioso e por isso há esperança para mim e para você. Entendendo isso, meu amado, aí nós olhamos para essa cena. E é muito importante que você entenda que o problema com os discípulos não era o fato de eles não entenderem a missão de Cristo. É muito claro que eles ainda estavam um pouco confusos sobre essa missão de Cristo. Mas essa confusão é uma confusão mais profunda. Porque eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam a gravidade da sua própria necessidade. E sabe o que acontece comigo e com você, querido? Existe uma tendência dentro de mim, dentro de você, de minimizar a gravidade da nossa condição. É isso que eu estava falando. Eu sei, pastor, que eu sou pecador, mas assim, não é tão grave assim, né? Não é tão... Essa é uma tendência do pecado. De dizer isso. Na sexta-feira, eu tive um momento, e tenho tido um momento muito precioso com alguns pastores muito queridos. Nós estávamos lá na casa do reverendo Wilder, pastor da igreja presbiteriana do Alphaville. Estávamos lá tomando um café, eu, reverendo Wilder, reverendo Sérgio Lima, reverendo Gustavo Baixa, reverendo Dario. E estava um irmão, acho que se não me engano Arthur, o nome dele, que é o responsável por uma organização chamada Sherry World Global, que é os antigos Gideões internacionais no Canadá. E ele estava dizendo assim, no Canadá, Satanás tem um jeito diferente de agir. Satanás tem um jeito, porque o Canadá é um país muito próspero, muito abençoado, embora as coisas agora não estão muito boas por lá. Mas a forma de Satanás agir no Canadá é dizer assim, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Isso está muito claro, esse irmão mora lá e ele estava dizendo que onde ele mora já pegou menos 56 graus. Falei, Jesus misericórdia.
E o povo de lá é um povo que acha que não precisa de Deus. E aí é entregue a si mesmo. É entregue à sua realidade do pecado. Mas quando a gente pensa nessa minimização da gravidade da nossa condição, sabe o que a gente faz? Via de regra, a gente tem sempre uma justificativa. E a gente é muito bom em explicar o nosso pecado. Você fala assim, eu pequei, mas pequei porque tive razões para isso. Eu tive situações que me levaram a agir assim, dessa maneira e dessa forma. Então, é como se a gente começasse a estabelecer uma espécie de ética para justificar as nossas ações. Agora, o que me chama a atenção, meus amados, é que os discípulos estão confusos sobre quem eles eram e sobre a identidade deles. E aí eles tentam minimizar o pecado. E é isso que acontece comigo e com você. Eles têm uma resposta interessante nesse momento de tão profundo ensino. E aí eu quero olhar para esse texto como Cristo olha para nós. Como é que Cristo olha para nós? Com manifestação da graça. E a manifestação da graça na vida dos discípulos? É esse tema que eu quero trabalhar com você. Em primeiro lugar, a graça mostra o nosso lugar. A graça mostra o nosso lugar. Verso 46 em diante diz assim. O verso 45. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a respeito. O Evangelho é, primeiramente, uma má notícia, antes de se tornar uma boa notícia. Porque o força a enfrentar a realidade do pecado, para que você possa entender a glória da graça. Então, a primeira coisa que o Evangelho faz é mostrar a má notícia. Você fala assim, eita, agora ficou ruim, hein? Complicou. E aí ele mostra quem nós somos. Ele mostra o nosso lugar. Ele mostra que nós não merecemos nada, que nós somos pecadores. E, entendendo isso, você vai entender a glória da graça e a profundidade da graça. Esses homens não queriam pensar na realidade de que Cristo estava caminhando em direção à sua morte. Quando Cristo diz que ele seria entregue nas mãos dos homens, ele não está dizendo de alguma forma, naquele momento, que a vida dele estava fora de controle. Muito pelo contrário. Lembre-se que Jesus ele tinha dito, ninguém tira a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito. Jesus veio para ir para a cruz, para morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. E para esses homens, era impensável, para esses discípulos, compreender que eles tinham deixado tudo, tinham deixado a vida deles para seguir o mestre, e agora o mestre ia morrer. Como assim o senhor vai morrer? Eles simplesmente não queriam pensar sobre essa realidade. Mas o fato é que eles tinham até medo de perguntar a Jesus. Por que ele ia morrer? Porque diz o texto aqui no verso 45 que temiam interrogá-lo a este respeito. Agora, logo após Cristo falar da sua morte, e eles com esse receio de perguntar a Jesus, os discípulos começaram a discutir entre eles. E é muito interessante quando os discípulos vão discutir, querido, que coisa, vem coisa aí para você aprender. Começaram a discutir entre eles, diz o texto. Levantou-se entre eles uma discussão, verso 46. E qual era a discussão? Quem é que vai ser o cara? Quem é que vai ser o maior? Quem é que vai ser aquele que vai falar em nome do mestre? Quem é que vai ser o representante? Quem vai ser o líder? Em quem nós vamos votar? E sabe, meus queridos, essa conversa dos discípulos é uma evidência muito clara do porquê da necessidade da cruz. Olha o que
acontece? Jesus está dizendo que ele vai para a cruz e os caras falam assim, não, que isso, Jesus, o senhor não vai para a cruz, fica tranquilo. E Jesus, aí passou o assunto e falou assim, ô gente, é o seguinte, quem que vai ser o cara aqui? Quem que vai ser o maior? Quem que vai ser o bonzão da turma? Não, vai ser o fulano, não, mas vai ser o Beltrano, mas tem que ser o ciclano. Querido, sabe o que é isso? Isso é o que o pecado faz. O pecado nos enche de desejo de grandeza própria. O pecado nos pressiona para ser o centro do nosso universo. O ídolo mais sedutor dos ídolos, sabe qual é? Eu mesmo. Você mesmo. Sabe qual que é o seu grande problema? Seu grande problema não é o lugar que você mora, não são as pessoas com quem você convive. Como dizia ontem o pastor Paulo de Tarso na sua oficina lá no congresso da PECOM, lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Mackenzie, dizendo assim, é difícil evangelizar parente, certa vez alguém disse para ele. Por quê? Porque eles conhecem a gente como a gente é, né? A gente gosta de estar no centro da situação, no centro da discussão. É tão bom vencer uma discussão, não é? É tão bom contar uma história melhor. Você está ali na conversa, e aí, rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí o indivíduo está compartilhando uma conversa, você já está pensando numa conversa que seja melhor que a dele, para que você se sobressaia. Ou pode ser o contrário, né? Você chega lá assim, nossa, estou enfrentando luta, rapaz, estou trabalhando demais, o chefe miserável. Ih, rapaz, você não conhece o meu. Se você conhecer o meu, você vai ver como que o negócio é ruim, rapaz. Aquele cara lá é um enviado do capeta na minha vida, misericórdia. Você não sabe o quanto eu sofro. É um querendo sofrer mais que o outro daí. Mas você percebe que o sentimento é o mesmo? Um querendo ser maior que o outro querendo mostrar que o sofrimento dele é pior que o seu. Para quê? Para que ele seja melhor. Esse é um desejo que está no nosso coração. Porque de alguma forma, querido, é interessante que o pecado, ele faz você esquecer de Deus. Esquecer a razão pela qual você recebeu o fôlego de vida. E aí o pecado quer colocar você num lugar onde você não deveria estar jamais. Talvez um momento de justiça própria, um momento de arrogância, um lampejo de insultos. Talvez lá gritando na sua ira com o seu filho, com a sua filha. Gastando dinheiro onde você não poderia gastar. Para ter algo que supostamente faria você feliz. E aí tem aquela máxima que diz, né, que você compra coisas com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. E a gente faz isso. É o que o pecado faz conosco. Mas o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15, ele diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e os ressuscitou. Deus envia Jesus para morrer por nós, para que nós não vivamos mais centrados em nós mesmos. Esse não é o seu lugar, querido. Esse não é o meu lugar. O nosso lugar é no Senhor. Verso 47 diz, mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Jesus está mostrando que a grandeza não tem a ver com poder. Não se trata de posição, não é sobre posses, não é sobre status, não é sobre lugar, não é sobre desempenho. A grandeza não é sobre essas coisas. Não é sobre quem você é agora, por aquilo que você realizou. Isso não é grandeza. Grandeza, nós precisamos compreender isso, é uma atitude do coração. A grandeza começa no coração, a grandeza vive no coração, é onde reside. E é interessante que quando essa grandeza pecaminosa se desenvolve, o Senhor mostra na Escritura algo muito importante. A Bíblia diz que Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é o coração de Deus. Pense comigo nos 2 grandes mandamentos, que resumem toda a lei. Quando Jesus foi convidado para resumir a lei, ele disse isso para nós. Que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração. Isso significa que em meu coração deve existir uma alegria em servir, em adoração a esse Deus, que tem um propósito eterno para a nossa vida. E não viver pela minha grandeza. Porque quando eu vivo pela minha grandeza, sabe o que acontece? Eu me torno um ladrão. Um ladrão de glória. Porque a glória não é para mim. A glória é para Ele. Se eu vivo pela grandeza de Deus, isso é o que tem que mover o nosso coração, isso é o que deve nos motivar, eu quero que Deus esteja à frente. Eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que o Senhor seja exaltado. Eu quero que o seu reino prospere. Eu quero que a sua vontade seja feita. Eu quero que a sua glória seja vista, visível. E o que me motiva não sou eu. É Ele. É um serviço constante e amoroso ao meu Deus. Você ora por isso? Senhor, seja o centro da minha vida hoje. Senhor, em cada relacionamento, em cada atitude, em cada conversa, quando eu estou indo para a escola, os adolescentes aqui, tem uma turminha lá em cima, está indo para a escola, que o meu falar, que a minha postura demonstre que eu sou de Deus e que tudo seja para a sua glória. Você ora assim? No meu trabalho, no meu casamento. É assim que você se relaciona com a sua esposa, você que é casado, com o seu marido? De uma maneira que Deus fique evidente, que a glória dele seja vista, e não a sua própria glória, não o seu próprio desejo. É assim que você se relaciona com seus filhos, de maneira que você vai imprimindo neles esse desejo, esse amor pela glória de Deus. É assim que você se relaciona onde você mora, onde você trabalha. É assim que você se relaciona com aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, com o dinheiro, com o seu tempo, com as suas energias, tudo para a glória de Deus. É assim que você se relaciona com os outros como servo, vivendo para a glória desse rei. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, veja o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a ação da graça em nós. Agora, eu não estou mais vivendo essa vida interior onde tudo se resume a eu mesmo. Mas eu sou motivado pela necessidade dos outros. Porque qual é o grande problema, queridos? Por que nós não percebemos a necessidade dos nossos irmãos? Porque eu estou muito preocupado com as minhas. Porque eu estou muito preocupado amando a mim mesmo. E qual é o mandamento aqui? Ame o seu próximo como você já se ama. Eu não vivo apenas aí agora amando o meu próximo por aquilo que me interessa, por aquilo que é confortável para mim, por aquilo que é bom, oportuno para mim. Mas agora eu começo a me envolver num nível no meu coração, na vida das pessoas, que Deus, em sua soberania, colocou no meu caminho. Há um ótimo exemplo disso em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala sobre comunicação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que é boa para a edificação, pois vai gerar graça e vai abençoar os que ouvem. A definição de Paulo de má conversação não é o vocabulário. E às vezes a gente resume a má conversação a vocabulário. E se você fizer isso, você vai perder o sentido do texto lá. Mas conversações acontecem por conta de uma intenção egoísta. Por conta do egocentrismo. Então, o que Paulo está nos dizendo é que se nós queremos ter uma conversa edificante, saudável, nós precisamos despir-nos de nós mesmos e transmitir graça aos que ouvem. Isso é ser servo. Mesmo
sendo uma comunicação simples. E aí, quando pensar na comunicação, as suas palavras edificam quando alguém vem falar de outra pessoa para você? Ou você junta com ela e desce a lenha junto com ele? Ixi, mas aquele irmão, rapaz, nós temos que orar por ele. E transforma até numa conversa supostamente piedosa. Aproveita e fala, nós estamos fazendo pedido de oração aqui, compartilhando um com o outro, mas está descendo a lenha no irmão e falando mal da vida dele. Querido, a Bíblia diz que nós temos que ter conversas que edificam. Que edificam. Não seja fofoqueiro, irmão. Em nome de Jesus. E quando eu faço isso, pela graça de Deus, nós estamos aplicando esses mandamentos que o Senhor coloca na nossa vida. Como que isso pode ser real no nosso dia a dia? Examine seu coração todos os dias. Cada manhã acorde orando, dizendo assim, Senhor, mostra-me onde ainda eu estou buscando a minha glória nas minhas relações, nas minhas atitudes, em vez da tua. Então faça um exercício, claro. Se for necessário, pegue um caderno, anote, lembre do seu dia, lembre das situações, das circunstâncias, e diga assim, naquela conversa com a minha esposa, eu acho que eu busquei a minha própria glória. Naquela conversa com aquele irmão da igreja, eu busquei a minha própria glória, e o Senhor não foi exaltado. Senhor, me ajude. Reoriente os seus relacionamentos para a glória de Deus. Use os recursos que Deus colocou na sua vida com propósito. Pense como é que você tem gastado o seu dinheiro, gastado o seu tempo. Como é que você pode abençoar alguém? Entendendo que nós temos esse lugar na graça de Deus, agora nós compreendemos finalmente quem nós somos. E a graça mostra quem nós somos. E agora nós vemos o Senhor dando uma ilustração muito preciosa. No verso 48, ele diz assim, lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este será o grande. Jesus aqui está dando uma demonstração da humildade do servo sobre a qual ele acabou de falar. O que ele está dizendo? O que essa criança aqui representa? Essa criança não tem poder. Essa criança não tem posição. Ela não tem nada para oferecer para ninguém. E ao receber essa criança, ao amar essa criança, ao servi-la, você fará isso sem receber nada em troca. É isso que Jesus está mostrando aqui. Essa criança não tem nada para dar a você. Não tem nada para lhe pagar. E quando você faz isso, você entende o que é o reino de Deus. Você entende por que Cristo veio. Você entende por que o Pai o enviou. Essa é a humildade de que Deus está falando. Resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Quando nos movemos nessa direção do ensino de Cristo, nós vamos saber que, de fato, o nosso coração foi trabalhado, transformado pela graça de Deus. E aí nós compreendemos e compreenderemos de fato o nosso lugar e quem nós somos no reino de Deus. E aí nós não vamos ficar como esses discípulos dizendo assim, quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor de nós? Para nós, irmãos, o serviço ele é contraintuitivo, porque nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Esse chamado é um argumento para a necessidade da cruz, da graça. E é somente pela graça que nós encontramos alegria em ser o último da fila. A gente quer ser o primeiro da fila, né? Está liberado o almoço, aí todo mundo correndo para pegar o primeiro lugar. Literalmente, isso aconteceu comigo essa semana, não porque sou melhor do que nada, mas é a graça de Deus. A gente estava lá no congresso na sexta-feira à noite, estava lá com o presbítero Otávio, com o pastor Paulo Romero, daqui a pouco eles foram para um lado, eu fui para o outro, eles sentaram, eu não sentei. Aí eu olhei assim, aquele auditório lotado, não tinha lugar para eu sentar. Eu falei, Jesus, misericórdia. Sentei lá na última poltrona, literalmente. Aí mandei mensagem para o presbítero Otávio, vocês estão aonde? Olha, estamos aqui à esquerda, bem à frente, na primeira fileira. Falei, tem lugar aí? Ele falou, tem um, e sozinho. Que é aquelas cadeiras que fica para deficiente do lado, né? Então tem a cadeira comum aqui, e aí tem um espaço para a pessoa ali com necessidades especiais. Pode vir aqui, pastor. Não tem? Aí eu cheguei lá, eu pensei que até que era do lado deles, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, aí até brinquei com ele, falei assim, rapaz, eu estava no último e no final fui chamado para vir para o primeiro lugar.
Mas às vezes a gente quer buscar os primeiros lugares. Quer ser maior do que os outros. É só a graça de Deus que nos conduz a isso. É somente pela graça que nós amaremos a grandeza do outro mais do que a minha. Quantas vezes nós ficamos invejosos, invejados pela conquista dos nossos irmãos? O irmão chega lá com um carro novo. Ê, rapaz, se fui pobre não me lembro, hein? Miséria passou longe de mim. Tá podendo, hein, irmão? Ê, rapaz. Carrão, hein? Deus te abençoou, hein? Ô, glória! Mas lá por dentro você está corroendo. Miserável. Eu queria era ter esse carro para mim. Eu era que queria chegar na igreja fazendo barulho com uma motona dessa. Sabe, você percebe como que a gente é, irmãos? A gente é assim, queridos. Invejosos. Mas Deus, sabe o que Ele faz? Ele trabalha no seu coração. Ele trabalha no meu coração para quebrar essas coisas. Para transformar a nossa vida. Deus, Ele está disposto a derramar graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para transformar o nosso coração, para nós entendermos o nosso lugar e entendermos quem nós somos diante dEle. Como é que isso pode ser real no nosso dia a dia? Sirva alguém que não tem como retribuir. Como? Faça uma visita. Convida para um almoço, convida para um café. Sirva sem esperar nada em troca. Exercite essa mentalidade do último da fila. Pode ir você, irmão. Aí vai ficar, pode você. Não, pode você. Agora no cafezinho vai ser assim. Não, toma você. Não, toma você. Não, toma você. Aí ninguém toma o café, aí deixa o pastor chegar lá e tem café no final, né? Mas incentive essas práticas, queridos, no seu coração, na sua família. É interessante como a gente é. O indivíduo, assim, você está ali na sua faixa no trânsito, dirigindo, aí vem um cara meio folgado, você fala, miserável, folgado, eu vou tomar a frente dele, e já vai querendo competir com o cara, e você nem conhece o indivíduo, e você já quer fazer isso. Não, irmão. Não, a matemática do reino não é ganhar, é perder para ganhar. Pratique uma comunicação que edifica. Estimule as pessoas a serem edificadas. Transmita graça àqueles que ouvem você. Já tentou passar um dia sem reclamar? Sem murmurar? Difícil, né? Experimente fazer esse exercício. Senhor, me ajuda a não ficar reclamando. Me ajuda a ser grato. E o remédio para reclamação, para murmuração, é a gratidão. Vai orar, Senhor, obrigado por esse alimento. Que bênção que o Senhor nos deu. Podia ter uma carne mais gostosa aqui, mas tudo bem, Senhor, muito obrigado. Esse é o nosso coração, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então tenha uma comunicação que edifica. Exerça a hospitalidade de maneira intencional, recebendo pessoas. Quantas vezes você convidou alguém para comer na sua casa? Quantas vezes você convidou alguém para partilhar a mesa com você? E faça isso, irmão. Não só aqueles que você é próximo. Convide outros irmãos. Nós somos uma família. Quem sabe você tem que convidar alguém que você não tem muito relacionamento na igreja. E aí você fala assim, poxa vida, eu preciso que esse irmão venha na minha casa para a gente partilhar. Porque talvez essas pessoas jamais seriam suas amigas, estariam na sua rede de relacionamento se nós não fôssemos da família da fé. É isso que Deus faz. Então não queira ser o maior. Busque ser o menor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para entendermos o nosso lugar pela graça e entendermos quem nós somos em Cristo pela graça, sem essas confusões desse mundo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.